Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Bom, retomando então o nosso estudo sobre como lidamos com nossas emoções, primeiro é importante a gente voltar a salientar que nós estamos seguindo um cronograma que ele ou um gráfico que ele é relativamente rígido, mas que ele tenta abarcar a maior parte da população. No final dessa série de discussões que nós estamos tendo, aí sim nós vamos traçar nossas considerações, colocar alguns pontos importantes e inclusive falar sobre exercícios e práticas que nos ajudam a promover uma certa liberdade, pelo menos liberdade de escolha. Nós hoje vamos falar especificamente sobre a terceira etapa. Importante, nós já falamos sobre a primeira etapa, que abordava as condições anteriores ao evento. A segunda etapa, o evento em si e o que motiva o gatilho para disparar uma determinada emoção, e uma base de dados que nós já temos guardadas dentro da gente, até mostrando a forma que nós vamos reagir com relação a determinado evento. Hoje, portanto, nessa terceira etapa, a gente vai começar falando primeiro sobre as mudanças físicas que englobam a terceira etapa. Isso. Lembrando, a gravação anterior a gente colocou essa questão deste processo, né? Que quem iniciou esse estudo todo, a gente, só para lembrar, foi o Dalai Lama junto com dois cientistas, né? Um é o Paul Ekman, que se dedicou e tem livros fantásticos, né? Estudando sobre as mudanças físicas, fisionômicas de cada emoção, né? É um sujeito que tem um estudo profundo, muito profundo. E o outro companheiro dele, que é o Alan Wallace, que segue a filosofia tibetana, que através da meditação, né, complementou de como trabalhar com este processo. Mas, enfim, como você falou, então, é um processo de 5 etapas, né? Mas antes disso eu queria fazer uma correção. Na gravação anterior eu falei da questão, contei a história e falei do Alan Wallace, que a mãe dele teria se suicidado e por isso que ele teria estudado. Cometi um erro, na verdade foi a mãe do Paul Ekman, né, que se suicidou, e a raiz disso ele foi estudar como que os médicos não detectaram nenhum sinal de que ela estaria à beira de um suicídio e deram alta da clínica, né?
Isso, ele com 14, 15 anos se dedicou, desde essa época, a estudar profundamente, né? Ele se formou em psicologia e fez um estudo sobre emoções profundas. E este processo, então, provém desse estudo dele, né? Então, a gente sabe que as emoções duram segundos, 2 segundos, no máximo 3 segundos, né? E a gente percorre esse processo de 5 etapas nesse tempo. Às vezes até em tempos menores do que isso, em meio segundo, né? Muito rápido. Assim, então, a gente precisa entender que nós estamos percorrendo assim, etapa por etapa, estamos explicando etapa por etapa, mas é algo que ocorre muito rápido, né? E nesta terceira etapa, a gente vai começar a entender o que ocorre fisicamente e por que a emoção é incontrolável, né? Então, na etapa 1, a gente falou da condição anterior ao evento, né? Na etapa 2, assim, se você está mais estressado, menos estressado, você está mais propenso a ter um gatilho mais volumoso, né, de emoções, de qualquer evento. Na etapa 2, se compõe de 3 questões: o próprio evento, as tuas memórias, a tua base de dados, e esses 3 elementos, a condição anterior, o evento em si e a base de dados, vai se compor o gatilho, né? Que gatilho que é isso, né? O gatilho é exatamente a informação que chega dentro de você, né? Que justamente eu vou começar a entrar agora na etapa 3, a falar neurologicamente o que acontece isso, né? E naquele livro Inteligência Emocional, do Goleman, ele explica de forma muito simples esse processo. Não, do Greg Braden. Não? É o Goleman. Inteligência emocional. Emocional. Estou com outro, tá certo. É isso. Estou com outro na cabeça. Então, ele assim, nosso cérebro está composto de várias partes, né? Mas o primeiro cérebro que foi desenvolvido, chamado cérebro reptiliano, que é aquele que está no centro da nossa cabeça, ele é formado como se fosse a cabeça de uma cobra, né? E a raiz dele se conecta a todo o sistema nervoso da base do crânio, liga com a coluna, todo o sistema simpático e parasimpático, né? E nesse cérebro reptiliano, no sistema límbico, existe uma amígdala, né? Que é o grande sentinela, né? Que nos cuida, na verdade, né? Já vou explicar isso porque é impressionante. Em volta desse reptiliano que se desenvolveu o segundo cérebro, né? Que é aquele que nos dá a condição de pensar, né? Que é o córtex, né? E que o álcool desliga, né? Exatamente. Quando você bebe, você desliga o córtex cerebral e... Exatamente, principalmente o frontal, que está o raciocínio. Mas, enfim, veja, o que acontece neurologicamente? Na hora que qualquer impulso, por exemplo, você está dirigindo e um cara faz uma manobra e te fecha. A visão, primeiro, chega aqui na parte de trás do cérebro, do córtex, porém ele tem uma conexão direta àquela amígdala do reptiliano. Então, quem recebe primeiro a informação não é o córtex, que é o lado pensante. Quem recebe primeiro a informação é a amígdala. Diante de uma situação de perigo, ela imediatamente corta, ele bypassa o córtex, ou seja, não deixa você pensar. Você só age, né? E ativa todas as memórias que estão no reptiliano, que são memórias de sobrevivência, né? O que ele faz? Dispara milhões de informações, que são sinais bioelétricos, né? Onde teu corpo assim corta fluxo sanguíneo da digestão, por exemplo. Corta fluxo sanguíneo das extremidades e o desvia para os principais músculos do teu corpo.
peitorais, costas, coxas, braços, né? Ou seja, te prepara para a sobrevivência. Injeta adrenalina no corpo. Tudo isso em milissegundos. Então, é uma invasão, teu corpo é invadido por reações bioelétricas que disparam todo um sistema hormonal e preparam teu corpo para a luta, ou para enfrentar ou para fugir. Então, se você está dirigindo e acontece uma manobra brusca na frente, você não pensa. O teu corpo imediatamente reage de desviar, de brecar, de sair fora daquela situação. Então, a primeira reação é física. A segunda reação, que falamos aqui, que é a mudança psicológica. A mudança psicológica é a base de memórias, né? Se eu entender, se o cara fez isso de propósito, se o cara fez isso porque fugiu de outro perigo, né? Mas isso vai dar um entendimento a você do que aconteceu. E nessa mudança psicológica, né, vai vir raiva, que seria a experiência emocional, que é o terceiro elemento, né, o estado emocional. A raiva, por exemplo, de que o cara fez isso de propósito para fazer uma ultrapassagem, né? E você, o que vai fazer? Você vai reagir, o teu comportamento vai ser com base na raiva. E você vai ter um comportamento provavelmente destrutivo, de xingar o cara, né? De correr atrás e dar outra fechada no sujeito, que é o que normalmente acontece, né? Por quê? Porque nós temos gravado no nosso cérebro, né, como reagir a situações que nos colocam em risco, por exemplo. Se a pessoa teve um comportamento indolente, né, é natural que você reaja com raiva. Porque assim aprendemos. Assim são os valores. Então, nossos circuitos neurais já te arremetem a comportamentos que anteriormente você já usou. Você sabe que, à medida que você está falando, eu estava aqui raciocinando da importância disso que a gente está tentando discutir aqui. De entender as próprias emoções e saber como agir, né? E me ocorreu quantos anos às vezes são necessários para poder resgatar uma pedrada dada? Assim, quantos anos? Então, muitas vezes, sob uma forte emoção, um descontrole emocional, você arremessa a pedra sem medir consequências. Até porque o lado racional está desligado, né? Você arremessa sem medir consequências. E quanto tempo vai ser necessário até que essa pedra seja localizada outra vez? Veja, isso que você está falando é o que ocorre nos crimes passionais. Sim. Tanto assim que a lei abranda a pena para quem cometeu um crime nesse estado de pulso, né, de pulsão, porque a pessoa não raciocina. Se o crime foi premeditado, ele tem pena mais grave. Sim. Veja aonde chegamos, né? Ou seja, a própria lei reconhece de que você está sob o efeito da raiva e você não está mais raciocinando. Nesse próprio livro do Goleman, ele coloca um exemplo de um crime, que foi um crime bárbaro nos Estados Unidos, onde uma pessoa que já tinha sido condenada por roubo, né, ficou um tempo na cadeia, ele ganha liberdade porque cumpriu a pena e ele sai com o firme propósito de se regenerar, né? Só que ele sai da cadeia sem absolutamente nenhum recurso. Então, ele acaba resolvendo invadir uma casa e roubar para dar início a essa regeneração. E ele achava que a casa estava vazia, mas na hora que ele entra, ele, na verdade, tinha uma moça de uns 20 e poucos anos, que era estudante, e ele é surpreendido, né? Aí ele, surpreendido, ele domina a moça, amarra a moça e continua, enfim, roubando.
E aí chega uma colega que morava com essa moça. Ele também a domina e amarra ela. Foi um caso real, né? Amarra ela e continua separando as coisas. Só que essa moça que chegou, ela começa a fustigar o ladrão, né? E começa a falar para ela assim, para ele, isso aqui não vai ficar por aqui, porque eu gravei bem teu rosto, eu vou ir atrás de você, vou colocar a polícia, vou te colocar em cadeia de novo, papá. E essa conversa dela disparou nele, né, a fúria. Uma fúria tão feroz que ele acaba assassinando os dois, né? E depois ele foi, obviamente, capturado, etc. Mas ele, quando na corte, ele falou, eu não sei o que fiz. Ele estava totalmente cego, totalmente, o lado racional, totalmente inutilizado pela raiva, né? E todos nós... É normal, isso é um processo normal. Normal. É um processo normal, mas, claro. Mas veja, o reptiliano, né? Ele vem desde... Normal é a cegueira, não o Exatamente. crime, né? O nosso cérebro reptiliano, veja, por que nós temos medo do escuro? Só depois que a gente cresce, que tem uma bagagem de informação, mas criança até 7, 10 anos, e tem gente que até adulto dorme de luz acesa, né? Isso é uma memória que vem gravada ancestralmente no nosso reptiliano, porque à noite, né, era um problema. De repente aparecia um bicho lá, comia metade da tribo, né? Então, assim, à noite é o desconhecido. Pior que é verdade. Né? À noite é o desconhecido, né? Como também, por exemplo, contar histórias. Contar anedotas, histórias, é sempre agradável. Por quê? Porque daquela época ancestral, a gente se reunia ao redor da fogueira, né? E o que era a conversa? As anedotas do dia, as histórias, né? Por que o filme cortocircuita nosso córtex? Nós entramos no filme e a gente não se apercebe, você não raciocina mais, você está totalmente desprotegido do teu raciocínio, né? É por causa da história. Ancestralmente, contar histórias nos faz embarcar, porque temos essa memória genética, né, do reptiliano, né? Então, assim, o reptiliano tem toda essa memória de sobrevivência, né, adrenalina, etc. Então, quando ele entra em ação, é um problema, porque vem à tona toda nossa cultura primitiva, né? Então a questão é assim, como levar inteligência à emoção? Como munir a emoção de inteligência para a gente ter reações ou comportamentos construtivos? Esta é que é a grande questão. Eu acho que tem uma coisa que é uma frase que ela se encaixa no que você está falando. O problema não são as crianças temerem a escuridão, né? São os adultos temerem a luz. Bom, esse é o outro lado da medalha, né? E o que a gente está falando é exatamente isso, né? Exatamente. Então, essa escuridão ela está dentro de nós porque geneticamente carregamos isso. Né? São milhares de anos de evolução da espécie e trazemos marcas ainda hoje. Exatamente. Qualquer um pode observar, acho que de maneira bastante clara, a nossa proximidade, por exemplo, com os macacos. E não estou falando só de proximidade física, estou falando de proximidade comportamental, né? Macaco brinca de pega-pega. Outro dia eu vi um vídeo de uma mãe macaquinha brincando com o filhote dela, soprando na barriga. Então não são eles que fazem iguais a nós. Somos nós que continuamos agindo iguais a eles. Um exemplo, uma coisa que encanta os pais, né? Que é você, quando o bebê nasce, você toca o dedo no pé dele, ele flexiona o pé e a mão. Fala, ele está gostando. Não é que ele está gostando, é porque senão, se ele não fizer isso, ele cai da árvore. Ele está preso na mãe, na macaquinha ainda. Então, ainda a própria evolução do gene
Isso já foi mapeado e fotografado, inclusive. O gameta, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele passa por muitas formas de vida diferentes até chegar na nossa. Dependendo do dia da multiplicação, se passarem aí o óvulo, né? 5 dias e você fotografar ele, você não sabe se ele é de um humano ou se ele é de um golfinho. Mas 7 dias depois, você já não sabe se ele é de humano ou se é de um macaquinho. E assim isso vai até chegar na espécie humana. Então isso exemplifica que nós trazemos ainda todo o resquício da evolução da espécie e da vida na Terra. Perfeito. Então, veja, quando nós falamos na etapa 2, falamos na base de dados, né, as memórias. É isso. Nós estamos falando de uma memória ancestral genética. Claro. Né? Claro. Nós estamos falando de uma memória de outras vidas. Sim. Porque a gente não chega aqui em branco. Exatamente. Né? E depois a memória que vamos ganhar nesta vida. Né? E que vai formar a nossa personalidade. Tudo isso vai formar a nossa personalidade até os 7 anos. Né? E aí eu te contava, eu vou repetir porque é importante isso, é realmente impressionante essa comparação, né? Que eu te falava do bebê, né? Que acho que é importante a gente Sim. gravar aqui para compartilhar. Por exemplo, um bebê com 3 meses de idade, né? Acorda às 3 da manhã chorando, de fome. Situação A, a mãe levanta, carinhosamente tira o bebê do berço, ou coloca no colo, conversa com ele, placidamente, beija, ou coloca no seio, né, por enquanto dá de mamar, acaricia ele, enfim. Né. O bebê termina de mamar, provavelmente dorme de novo, ele coloca no berço de novo, acaricia e volta para a cama. Situação A. Situação B. Bebê 3 horas da manhã acorda, chorando, a mãe já sai da cama num pulo, chega lá esbravejando, de novo você, já dei você de mamar, tira ele bruscamente do berço, coloca ele no centro, mama aí que eu preciso ir dormir porque amanhã tem coisa para fazer e tal, né? E aí o bebê mama, provavelmente terminou de mamar, nessa tensão toda, provavelmente continua chorando, criou mais tensão na mãe, resmunga mais, até que enfim coloca ele no berço, enfim, vai dormir. Ela provavelmente estava nesse estado, porque até 1 hora da manhã ficou brigando com o marido, e nesse ambiente todo. Muito bem. O que aconteceu com o bebê A? O que aconteceu com a situação B? Com o bebê da situação B? O bebê da situação A foi submetido a uma emoção de placidez, criou circuitos neurais no seu cérebro, né, com essa memória de placidez, de tranquilidade, de afeto, de amorosidade. O bebê da situação B, ele criou também circuitos neurais com uma memória de tensão, de agressão. Muito bem. Se essas situações se repetem por várias vezes, esses circuitos neurais vão se afirmar. E isso vai fazer parte das memórias. Provavelmente, mais tarde, o bebê da situação A, a uma situação de estresse, ele vai reagir com muito mais calma do que o bebê da situação B, que vai reagir, obviamente, com raiva, vai colocar tudo isso para fora. Então, isso exemplifica que os primeiros 7 anos da nossa vida, tudo que a gente passou e da forma que foi educado, da cultura ambiente, né, criou uma base de memórias que hoje, adulto, está no inconsciente. Mas nós somos seres que repetem, né, circuitos neurais. A gente repete para diferentes situações externas, repete o mesmo comportamento, porque a base de memória ativada é a mesma. Então, diante de uma bronca, eu vou reagir com a mesma, dependendo da minha situação anterior, posso reagir com mais ferocidade, com menos ferocidade. Sim.
diante de uma situação outra, vou agir exatamente igual, vou repetir meu comportamento agressivo. E é interessante que você está falando uma coisa que é... Por isso que é importante conversar, porque a pessoa vai se vendo. Vamos dizer que você seja violenta ou atacado. Você foi comprar pão, alguém decide te atacar. Você vai reagir emocionalmente com ferocidade. Claro. Da mesma forma, você está sentado na sala e põe num canal X. Vem seu filho, pega o controle remoto sem a sua autorização ou sem pedir e troca de canal. Você vai se sentir aviltado da mesma maneira e vai reagir na mesma intensidade ou muito próximo àquela situação que de fato aconteceu e necessitava da sua ação. Provavelmente o circuito neural que você está usando é o mesmo, com a mesma memória. Exatamente. De você ser aviltado. Exatamente. Então a tua reação acaba sendo a mesma. Exato. E aí quem está em volta fala, por que precisa reagir assim? Exatamente. Por que você está... sempre você tem comportamento tão violento? Isso. Né? Na verdade você está repetindo aquilo que está em você. A memória que está em você. E que foi composta e criada por todos os partícipes daquela... Estamos falando da memória ancestral genética, sim. Estamos falando da memória kármica, né? Toda kármica, né? A memória evolutiva de vidas anteriores, né? E a tua memória desta encarnação desde a infância. Desde a infância. Né? Então, assim, as pessoas reagem de forma inconsciente. Geralmente a gente chama a etapa 4, né? Que é a forma, o comportamento, né? Que seria a ação construtiva ou a ação destrutiva, né? A ação destrutiva, a gente caracteriza ela porque ela cria um climão, cria um clima nefasto, né? Obviamente, quem recebe a ação pode se sentir agredido, né? Ou quem gera a ação agressiva também sofre. É você decidir atirar a pedra, né? Exatamente, né? Que na verdade você não decide, porque é um pulso, né? Então você dá vazão ao pulso que vem desse estado emocional, dessa experiência emocional. Na verdade você não tem controle, né? Nós falamos assim, a mudança física, todo esse efeito da amígdala, né? Cria um bypass no teu cérebro e você reage tal qual você é. É importante lembrar que a amígdala referida não é da boca, é uma amígdala cerebral. Cerebral, então é o sistema límbico. Cerebral, isso. Né? Então, como que a gente muda de ações destrutivas para ter ações construtivas, que é isso que quem está num caminho de evolução de consciência, né, a gente busca. Isso nós vamos ver mais adiante, não é agora, tá certo? Mas enfim, eu quero chamar a atenção de outra coisa. Nessa etapa 3 e 4, né, quando você está na raiva, a tua escuta é uma escuta seletiva, porque a raiva que está instalada, ela quer se perpetuar. Então, por exemplo, se uma pessoa chega para você e fala, deixa para lá, capaz de você nem escutar. Mas se outra pessoa chega para você e diz assim, olha, é a segunda vez que o cara faz isso, você vai deixar? Isso você vai ouvir e vai alimentar mais a raiva, porque a raiva quer isso. E aí entra outro mecanismo, quando sai da etapa 4, depois de você xingado e tal, vai para a etapa 5, que seria a condição posterior a todo esse evento, né? Muitas vezes a gente, essa condição posterior nos arremete à condição anterior e a gente entra num looping de remoer a mesma situação. Então você volta ao início do processo e você revive o evento, ativa a tua memória, ativa o gatilho de novo. Sim, só para ficar sentindo aqui. Acontece toda essa mudança física, psicológica, você de novo tem o pulso, tem esse estado emocional de raiva crescente, né? Volta a xingar, o cara já não está mais nem na tua frente, mas você volta a xingar e você sai do processo e volta no início e fica remoendo em um ciclo.
até a pessoa se aperceber que já passou, já deu tempo e ela ficou presa nesse circuito. Eu acho que isso é muito relevante, acho que é importante a gente abordar isso a partir daí, né, no nosso próximo encontro, até para poder ter uma linha cronológica mais clara. Então, se você me permite, só para a gente fazer um apanhado geral, Isso. Nós temos uma condição anterior, né? Essa condição anterior, ela é o que acaba predispondo ao evento. O evento em si, um gatilho, é algo que impulsiona essa emoção. Lembrando que isso aqui acontece de uma maneira muito rápida, né? São milissegundos, né? Aconteceu determinada situação, é o gatilho para que você reaja emocionalmente, e essa reação emocional, ela vai trazer uma mudança psicológica profunda em você. Primeiro física e depois psicológica, e que vai desencadear ou ações construtivas ou destrutivas que a gente vai se aprofundar. O importante é entender que a mudança física, ela, se for uma emoção forte, raiva, etc., ela rapta o teu lado pensante. Sim. E você vira uma reação emocional, um pulso, na verdade. Né? Porque muitas vezes a gente tem um comportamento destrutivo e depois se arrepende. Sim. Como que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Puta, eu estava com raiva. Né? Então, assim, veja, é importante o nível de inconsciência que a gente está nesse momento do comportamento destrutivo. Isso são emoções, né? Podemos falar de paixão. Né? Paixão. Olha o que eu fiz. Eu estava apaixonado, olha o que eu fiz, cara. Exatamente. Exatamente. Nós temos situações em que o cara está apaixonado por uma pessoa, ele não mede consequências. Por isso que, inclusive, os gregos consideravam a paixão como uma doença, né? Estar apaixonado era uma doença para eles. Perfeito. Vamos em frente aí, né? Então, a próxima conversa a gente vai abordar um pouco mais, assim, estando consciente desse processo, como levar inteligência, né, a essa emoção. Exato. Para a gente, porque assim, o que buscamos para uma vida melhor é a gente ter comportamentos construtivos, né? Eu te falava na pedagogia, na antroposofia, né, como se educa uma criança hoje, né? Uma criança que, por exemplo, no recreio na escola, empurrou outra criança, a criança caiu no chão, se machucou, enfim, ficou chorando, né? A condição normal, natural, é chegar, catar o bicho pelo braço, dar um chacoalhão, né, e dar uma bronca e dizer, olha, isso, né? O que acontece nesse momento que eu estou dando a bronca, chacoalhando, opa? A criança se assusta, se traumatiza, cria raiva, a reação natural ela cria raiva que fica presa nela, ou seja, criamos circuitos neurais de uma memória de raiva, que ela vai mais tarde replicar isso. Claro que vai. Okay? Muito bem. Na antroposofia, hoje, né, seria o seguinte: chega na criança, né, e fala, puxa vida, quanta força tem esse braço. Será que o amigo gostou disso? Traz o amigo e pergunta qual foi a experiência dele, se gostou ou não gostou. O amiguinho vai falar, obviamente, que não gostou, porque caiu no chão, se machucou, foi ruim. Aí fala assim, escuta, será então que não era melhor a gente controlar e entender como a gente pode controlar essa força, que ela pode ser muito útil para uma série de coisas, mas ela, em excesso, ela machuca. Então, vamos aprender a controlar essa força, né? Enfim, veja a diferença, né? Um acolhimento amoroso, sem crítica, sem julgamento, sem a penalidade, né? O que vai acontecer com a criança? Ela vai entender que recebeu um carinho, né? Ela foi convidada a raciocinar em cima da condição que ela tem, que é força, que é algo positivo, né? E que simplesmente só tem que ser dominada.
é outro circuito neural que vai fazer com que esse ser se comporte diferente lá na frente. Porque as memórias são memórias afetivas, positivas. Esses são comportamentos positivos e não comportamentos destrutivos que geram memórias, né, ruins para o futuro da criança. Acho que a gente pode fechar hoje com esse exemplo que realmente é fantástico. É ilustrativo, né? Muito ilustrativo. Ok? Perfeito, meu amigo. Vamos em frente.